Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. E estou um pouquinho atrasada, um dia atrasado. Eu sei que eu prometi para vocês que teria vídeo ontem, mas ocorreu um imprevisto. Eu não pude postar o vídeo ontem. Então, mas eu avisei vocês lá no perfil do Instagram, nos stories, eu avisei vocês que teria vídeo na quinta-feira e não na quarta. Então, se você tá por fora, você não me acompanha lá, já me segue para ficar por dentro de qualquer aviso, enfim, e também por dentro aqui dos bastidores aqui do canal. Hoje eu vou contar para vocês aqui uma história de um serial killer mais conhecido como Anjo da Morte, conforme eu já expliquei para vocês aqui no canal e também lá no perfil do Instagram. Anjo da Morte são serial killers assassinos, né, que atuam na área da saúde. E eu decidi trazer esse vídeo porque em breve nós vamos ter um filme sobre esse caso. Não vou dar spoiler e também porque eu não estou fazendo parceria e não estou sendo paga para isso. Mas se Deus quiser, um dia vou. Vai sair filme sobre esse assassino em breve, um streaming muito assistido por vocês. Em breve, acredito que é em outubro. E eu decidi trazer esse caso para explicar sobre a história desse assassino em série, para vocês olharem o filme de uma forma mais clara e conseguirem absorver melhor as informações dadas por ele. Vou contar para vocês hoje a história do serial killer, o Anjo da Morte, Charles Cullen. Charles Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960 em West Orange, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Charles Cullen, ele era o caçula de 8 irmãos e ele perdeu o pai dele muito cedo. Ele tinha apenas 7 meses quando o pai dele faleceu. Então ele não chegou a ter, né, essas lembranças do pai, ele não chegou a ter esse convívio, enfim, a presença, né, aquele pai presente na vida dele desde que ele já era bem novinho. Charles tentou suicídio pela primeira vez aos 9 anos de idade, quando ele foi em uma loja de produtos químicos e começou a ingerir esses produtos a fim, enfim, de acabar com a própria vida. No dia 6 de dezembro de 1977, quando ele tinha 17 anos, a mãe do Charles acabou morrendo em um acidente de carro no qual a irmã do Charles dirigia o veículo. Em abril de 1978, com a perda, né, da mãe e essa tristeza profunda dessa perda, o Charles, ele, enfim, entrou num dilema assim, muito grande, numa depressão, numa tristeza muito grande e decidiu largar a escola e se alistar à Marinha. Nessa época, quando ele estava alistado, né, ele estava na Marinha, ele começou a demonstrar muita instabilidade mental e acabou recebendo uma alta médica, né, para ele sair da Marinha no dia 30 de março de 84, quando ele tinha 24 anos de idade. Naquele mesmo mês, em março de 84, ele se matriculou em uma escola de enfermagem em Nova Jersey, onde ele era o único estudante homem. O Charles, ele se formou em 1987 em enfermagem e começou a trabalhar pela primeira vez, né? O seu primeiro trabalho foi numa unidade chamada San Barnabas, acho que é isso, Medical Center em Livingston, em Nova Jersey. Nesse mesmo ano, Charles conheceu a sua futura esposa, no qual, né, depois ele se casou, ele teve 2 filhas com ela. E depois de um tempo já casado, a esposa começou a se sentir um pouco incomodada com o comportamento de Charles dentro de casa e também pelo abuso dos cães da família. O Charles, ele era um cara que ele não tratava bem os cães da família, ele era o tipo de cara que maltratava, batia, enfim. Ele não era nada bonzinho com os cães e isso começou a perturbar muito a esposa dele. No dia 11 de junho de 88, ele acabou administrando uma overdose letal de medicação intravenosa em um juiz que tinha sido internado no hospital sofrendo de uma reação fotoalérgica a um medicamento para melhorar a circulação sanguínea. Charles matou também um paciente de AIDS que morreu após ter sido dado uma dose excessiva de insulina. De 88 a 1992, Charles realizou eutanásia e causou overdoses de insulina em dezenas de pacientes. Ao mesmo tempo, ele contaminava sacos intravenosos e soros, causando mais óbitos. Uma investigação inicial foi realizada e, apesar dos médicos terem suspeitado do Charles como responsável pelos homicídios,
eles não conseguiram reunir provas o suficiente para condenar, né, e acusar o Charles, então ele simplesmente foi demitido do emprego. Em torno de um mês depois dele deixar, né, ser demitido desse primeiro emprego dele, no qual ele matou alguns pacientes, ele foi contratado por outro hospital. Ele foi empregado no Hospital Warren, em Phillipsburg, Nova Jersey. Lá, o Charles assassinou 3 mulheres de overdose de digoxina, medicamento para o coração. E em 1993, a esposa do Charles entrou com uma ordem de restrição contra ele, né, baseada no medo que ela tinha dele e do perigo que ele poderia apresentar, enfim, poderia causar às filhas do casal. E ela também contou à polícia que o Charles tinha misturado as bebidas das pessoas, né, da família, com fluido de isqueiro. Ele chegou a queimar os livros da própria filha também. E também teve um episódio no qual ele esqueceu a filha dele com a babá e deixou ela com a babá em torno de uma semana enquanto a esposa dele estava viajando. No ano seguinte, a esposa finalmente consegue o divórcio, ela se divorcia do Charles e o Charles se muda para Phillipsburg, aluga um apartamento e começa, né, a morar sozinho. Em 1993, o Charles acabou perdendo a guarda das filhas, o que desencadeou nele um surto e ele acabou invadindo a casa de uma colega de trabalho em março de 93 e entrando na casa dessa colega dele, ele começou a perseguir a mulher, que conseguiu pegar o telefone, ligar para a polícia e prestou queixa contra ele. E assim que ele foi preso, ele se declarou culpado, enfim, por invasão. E ele foi preso, ele chegou a ser preso, porém ele foi solto em torno de 1 ano depois. Logo depois, né, dele sair da prisão, dessa internação nessa clínica psiquiátrica, ele pediu demissão do hospital onde ele estava trabalhando, né, o Warren. Charles começou um período de 3 anos na unidade de terapia e tratamento cardíaco intensivo de Hunterdon Medical Center em Flemington. Lá nessa unidade, ele assassinou 5 pacientes entre janeiro e setembro de 1996, novamente com overdose de digoxina. Logo em seguida, o Charles encontrou trabalho em um outro hospital, em um 4º hospital, acreditem vocês. Ele estava passando por todos esses hospitais, ele estava matando pessoas e ninguém notava em alguns hospitais que era ele, e nos que eles desconfiavam que era ele, eles não tinham como provar que era ele. Então, ele foi saindo ileso. Ou ele pedia para sair, ou eles demitiam ele. E até que ele conseguiu um emprego nesse 4º hospital. Em fevereiro de 1998, o Charles ele foi contratado pela Liberty Nursing, onde ele foi colocado em uma ala de pacientes dependentes de respiradores. Nesse hospital, ele foi acusado de drogar pacientes e acabou sendo demitido depois que ele foi visto entrando no quarto de um paciente com seringas na mão. O paciente acabou com o braço quebrado nesse dia, mas ele não recebeu nenhuma injeção, então ele foi denunciado, né? Acredito eu. O cara chegou a quebrar o braço lutando contra o Charles, que queria a todo custo injetar a droga no paciente. Mas nesse mesmo hospital ele conseguiu causar a morte de uma outra pessoa. E por incrível que pareça, a morte dessa outra pessoa foi atribuída a uma colega dele, uma outra enfermeira, que levou a culpa. Eu quero fazer um adendo antes de continuar esse vídeo aqui sobre esse cara. Pra quem não viu aqui no meu canal, vou deixar o card aqui sobre o caso de um outro anjo da morte que eu li no livro de Mindhunter, que é o Donald Harvey, que também foi um anjo da morte, que a história é muito semelhante. E lendo sobre essa história do Charles Cullen, eu consegui pegar alguns pontos que é muito similar com a história desse outro anjo da morte, que é o Donald Harvey. E talvez, né, lendo sobre outros anjos da morte, que eu ainda vou ler outras histórias, talvez eu acabe encontrando outras coisas que são semelhantes. Uma dessas coisas que me chamou a atenção nesses casos de anjo da morte, nesses 2 específico, esse de agora que eu tô contando e que eu já contei aqui no canal, é como eles tentam se suicidar e não conseguem. Eles tentam tirar a própria vida diversas vezes e não conseguem. E por algum motivo eles começam a tirar a vida de outras pessoas. Fora algumas outras coisas também que eu achei bem similar, mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Depois de deixar a Liberty Nursing, o Cullen ele foi contratado por outro hospital. Sim, ele conseguiu um emprego em um 6º hospital. O hospital se chamava Houston
que ficava em Houston, na Pensilvânia, e ele começou a trabalhar lá a partir de novembro de 1998 e trabalhou até março de 1999. No dia 30 de dezembro de 98, ele assassinou ainda outro paciente com digoxina. Um exame de sangue do legista mostrou quantidades letais de digoxina no sangue do paciente, mas o inquérito interno do hospital foi inconclusivo. Nada mostrou que o culpado foi Cullen. Novamente, ele saiu impune dessas mortes. Mesmo com o histórico do Charles, né, de instabilidade mental, de instabilidade em empregos, mesmo assim ele estava passando por vários e vários hospitais sem ser questionado por isso ou sem as pessoas desconfiarem que ele poderia ser quem ele era. Mas por quê? Como isso pode acontecer? Segundo o que eu li, nessa época que ele estava pulando, né, de hospital em hospital, de emprego em emprego, foi uma época que tinha uma escassez muito grande de enfermeiros, então estavam todos muito desesperados, assim, precisando muito de enfermeiros, então não tinha muito, assim, eles não se aprofundavam muito nas pessoas que eles estavam contratando, então foi um dos motivos no qual ele passou batido assim por esses processos. E acreditem vocês, ele conseguiu emprego em mais 2 hospitais depois desse. Em março de 1999, Charles conseguiu um emprego na unidade de queimados do Lehigh Valley, onde assassinou um paciente e tentou matar outro. Um mês depois, gente, ele se demitiu voluntariamente e conseguiu um emprego na unidade de cuidados cardíacos do Hospital St. Luke's em Belém. E durante os 3 anos seguintes, Cullen assassinou pelo menos 5 pacientes e sabe-se que ele tentou matar outros 2. No dia 11 de janeiro do ano 2000, o Charles ele novamente tentou suicídio e dessa vez ele foi um pouco além. Ele acendeu uma churrasqueira a carvão em sua banheira e esperava morrer de envenenamento por monóxido de carbono, porém os vizinhos sentiram um cheiro e viram a fumaça e chamaram o corpo de bombeiros. Ele foi levado imediatamente para o hospital e também para uma clínica psiquiátrica em seguida, mas voltou para casa no dia seguinte. Ninguém suspeitava do Charles nesse hospital onde ele estava, no Lux, até que uma colega de trabalho encontrou frascos de medicação em uma lixeira. E as drogas, né, que foram encontradas não tinham valor fora do hospital. E como não eram usadas no uso assim, no dia a dia ali deles, aquilo chamou a atenção. Uma investigação iniciou e mostrou que o Charles havia tomado aquela medicação. E, enfim, o hospital entrou num acordo com ele de demitir ele ou ele pedir demissão, enfim. E ele acabou sendo escoltado para fora do hospital. Ele não queria sair dali, enfim, e acabou sendo escoltado de lá. 7 de seus colegas de trabalho do St. Luke's mais tarde alertaram o promotor do condado sobre suas suspeitas que o Charles havia usado drogas para matar pacientes. Porém, os investigadores nunca analisaram o passado de Cullen e o caso foi arquivado 9 meses depois. Ou seja, teve intervenção dos próprios colegas de trabalho, uma tentativa, né? Mas o caso foi arquivado. Não temos provas, acho que não é uma coisa que não se... matando pacientes, né? E nós vamos para um 9º hospital. Sim, ele conseguiu um emprego em um 9º hospital. Em setembro de 2002, o Charles ele começou a trabalhar na unidade de cuidados intensivos em Somerset Medical Center, em Somerville, em Nova Jersey, e começou também a namorar uma mulher naquela época. Porém, nessa época foi quando a depressão dele piorou. O Cullen ele já havia matado pelo menos 13 pacientes e tentou matar pelo menos mais um em meados de 2003, usando insulina, digoxina e epinefrina. Logo depois, o Hospital Somerset começou a notar algo estranho. Eles notaram que o Charles Cullen estava acessando os registros no computador de pacientes no qual ele não estava designado a atender. E também eles notaram que ele estava entrando em quartos de pacientes que ele não estava direcionado para atender. Então isso começou a chamar a atenção, enfim, dos colegas e da direção do hospital. Também foi notado que ele estava pedindo medicações para pacientes, solicitando, mas medicações que não tinham sido prescritas
né, prescritos para aqueles pacientes. Até que em julho de 2003 o hospital entrou em um alerta, né, os funcionários entraram em um alerta sobre algumas mortes, né, por quatro overdoses suspeitas, que indicou a possibilidade de que algum funcionário do local estaria envolvido nessas mortes. O hospital ele demorou bastante tempo para chegar até as autoridades e dizer que estavam suspeitando de alguém de dentro do hospital. E essa demora foi muito prejudicial, porque nesse meio tempo que eles demoraram para levar isso para a polícia, né, para iniciar uma investigação, o Cullen conseguiu matar mais 5 pacientes. Quando um paciente do Somerset morreu com baixo nível de açúcar no sangue em outubro de 2013, o hospital foi até a polícia, né, estadual de Nova Jersey. Enfim, iniciaram as investigações. E aí nós vamos para a parte onde uma enfermeira colega de Charles acabou meio que intervindo nessa situação. A enfermeira Amy Lauren alertou a polícia depois de ficar alarmada com os registros de acesso de drogas do Charles e suas ligações com a morte dos pacientes. Ela conseguiu perceber que ele estava ligado diretamente nessas mortes misteriosas. Desde então, né, após essa acusação dessa enfermeira à polícia que ele seria o principal suspeito de todos os funcionários, né, enfermeiros dali, a polícia passou a manter uma vigilância sobre o Cullen. Os investigadores decidiram encaminhar a Amy para visitar o Charles Cullen, visto que os dois eram próximos, e colocaram uma escuta nela para ver se eles conseguiam capturar qualquer prova que pudesse incriminar ele. Então o Cullen acabou preso no dia 12 de dezembro de 2013 e foi acusado de assassinato e uma acusação de tentativa de homicídio. E não para por aí. O Cullen, mais tarde, ele confessou para os agentes que ele havia assassinado cerca de 40 pacientes ao longo de sua carreira de 16 anos de enfermagem. Em abril de 2004, Cullen ele se declarou culpado perante o juiz por matar 13 pacientes e tentar matar outros 2 por injeção letal enquanto ele trabalhava em Somerset. Como parte do acordo que ele fez com a justiça, ele queria um acordo de não pegar pena de morte e, em troca, ele contaria tudo para a polícia, enfim, para a justiça. Charles Cullen foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua e, como parte do acordo, ele iria trabalhar com a polícia para poder identificar mais vítimas, né? Porque estima-se que ele tenha matado muito mais do que 40 pessoas. E o motivo que ele deu para a polícia, que basicamente quase todo anjo da morte dá esse tipo de justificativa para matar pacientes, enfim, é que ele queria poupar o sofrimento dos pacientes, que as pessoas elas já estavam em estado sem volta, né? E por isso que ele fazia isso, ele estava poupando, ele estava fazendo um favor, um bem para a humanidade. Porém, muitos pacientes, a maioria dos pacientes não estavam em estado terminal. Não que isso justifique, é óbvio, mas nas investigações foi concluído que a maioria dos pacientes dele não estavam em estado terminal. Após o caso de Charles Cullen, o Anjo da Morte, muitas leis foram aprovadas em 2004 e 2005 que reforçavam os requisitos de divulgação para as instalações de cuidados de saúde. E isso, em resumo, seria o quê? Seria uma melhor verificação da pessoa que está sendo contratada para o cargo, né, em um hospital. Então, foram criadas algumas leis para tentar evitar que pessoas assim, com histórico mental ou com histórico, né, de muitas demissões, né, fossem contratadas, né? Porque cá para nós, né, quantos erros esse caso tem, gente? Quantos erros tem nesse caso? E eu fico impressionada como uma história dessa pode ter permanecido e pode ter durado tanto tempo sem ninguém. Gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, já deixem um like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E para não deixar vocês também, né, na curiosidade, que filme é esse? Qual streaming? Se você não sabe ainda, eu vou deixar umas fotinhos aqui das cenas desse filme e o elenco de peso desse filme, mas eu não vou dizer onde é que vai ser, mas eu vou deixar as fotinhos aqui pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!